Apocalipse 3,15. Poderia começar num bom livro, mas vamos ficar bem aqui com as aflições logo de cara. Verso 15. Eu sei seu registro de obras e o que você está fazendo. Vire-se para a pessoa ao lado e diga: Deus sabe o que está fazendo. Isso deve ser assustador para alguns aqui. Sabe, quando você entra e fecha a porta de sua casa e se torna um ser humano diferente do que você é no domingo de manhã? Vamos lá, você sabe do que eu estou falando? Deus ainda sabe o que estamos fazendo. Eu sei que você não é frio nem quente, eu gostaria que você fosse frio ou quente, então porque você é morno, nem frio ou quente, eu vou vomitar você da minha boca. Pois você diz: sou rico, tenho prosperado e enriquecido e eu não estou em necessidade de coisa alguma. Isto me lembra tanto os Estados Unidos. Nós somos prósperos, nós temos tudo, nós somos a maior nação da face da terra e, rapaz, essa teoria está indo por água abaixo. Eu não estou precisando de nada e você não percebe, compreende que você é miserável, desprezível, pobre, cego e também nu. Uau! Por isso eu aconselho você que venha a comprar de mim, M maiúsculo, é Deus falando aqui, ouro refinado e testado pelo fogo. Agora eu poderia muito bem dizer que eu já estou recolhendo um bom material para fazer a minha série que eu vou ensinar sobre o fogo de Deus. Porque está na hora de nós termos isso. Quando o fogo de Deus entra em sua vida, ele queima tudo aquilo que não é consistente com a natureza de Deus e ele incendeia o que quer que tenha sobrado em você. Eu sei sobre isso porque eu tive isso. Agora Jesus disse, ou João disse de Jesus, ele vai batizá-lo com o Espírito Santo e também com fogo. E sabe, nós não ouvimos o suficiente sobre isso, nem sequer ouvimos falar sobre o batismo no Espírito Santo. Porque todo mundo quer ser politicamente correto. Não dizer nada que vá abalar qualquer outra denominação que não seja a sua. Quer saber? Tudo isso é um absurdo de qualquer maneira, porque não haverá nenhuma denominação lá no céu. Amém? Isso é tão bobo. Bem sabe, você fala em línguas, eu não falo em línguas, e você acredita em cura, eu não acredito em cura, então eu não posso falar com você, tem que colocar uma parede, você não pode entrar no meu grupo. Se alguma pessoa está operando em um dom do Espírito e você não sabe nada sobre os dons do Espírito, em vez de julgá-los e pensar que eles estão loucos, por que você não diz: cara, eu gostaria de saber mais? Confira na sua Bíblia. Sabe, eu ouvi isso em algum momento do ano passado, e isso realmente significou muito para mim. Na verdade, eu estava em Londres fazendo uma conferência aí. Na verdade, com muitos oficiais do alto escalão da Igreja Católica, nem sei o que eu estava fazendo lá, mas de qualquer forma tivemos um grande momento. Então, era gente tipo o confessor do Papa e o arcebispo de não sei das quantas, e o outro arcebispo de uma outra coisa, todos tinham um título, e lá estava eu, Joyce, de Fenton. Então, eu me levantei e eu disse: bem sabe o que? Eu sou de St. Louis e nós temos o arco, então eu sou arcebispo de St. Louis. Então eu disse à multidão: eu sou arcebispo de St. Louis. Mas de qualquer forma, um dos homens que estava falando contou essa história. Eu pensei que não era uma história, ele apenas disse: quer saber? Ele disse: nós temos que parar de brigar. Podemos não acreditar exatamente na mesma coisa, mas todos servimos ao mesmo Deus. E deixa eu lhe dizer uma coisa, até pararmos de brigar entre nós e começarmos a amar uns aos outros, o mundo vai pensar que não somos nada mais do que uma grande piada. Então quero lhe dizer antes do tempo, nunca venha a mim dizer qualquer coisa sobre alguém de qualquer outra denominação, porque eu não quero ouvir, eu não quero entrar nisso. Eu realmente, sendo honesta com você, eu não tenho esse tipo de coisa no meu coração. Não está em mim. Eu não. Quero dizer, eu não entro nisso, eu não entro.
Como você pode odiar alguém porque ele é de uma outra denominação diferente da sua? Sabe, isso é tão idiota quanto não gostar de alguém porque ele tem a cor da pele diferente da sua. Quer dizer, eu acho isso apenas é demoníaco, é um inimigo, e nós temos que parar com estas coisas. E alguém tem que tomar uma posição. Eu digo que precisa começar aqui hoje. Pelo menos podemos ser parte do fogo. Ele disse, sabe o quê? Quando os terroristas estão enfileirando cristãos e atirando neles porque eles são cristãos, eles não param e perguntam qual é a sua denominação. Ele diz, eles pensam que somos um. Nós somos os únicos que não entendem. Amém? E Jesus orou para que todos fôssemos um, como Ele e o Pai eram um. Paulo orou para que convivêssemos bem, que tivéssemos uma mente humilde e convivêssemos bem. E então aqui estamos de volta à mente, e a única maneira pela qual você pode realmente amar alguém que não é como você é tendo uma mente humilde o suficiente para perceber que tudo aquilo que você é um dom de Deus. E tudo que eles não são, não é algo que eles possam evitar. Deus não lhes deu talvez o que você tem, mas lhe deu algo que você não tem. E por isso temos que trabalhar juntos. E quer saber, provavelmente haverá pessoas neste lugar que alguém trouxe como convidado, ou eu não sei, você está curioso, ou o que seja. E sabe, você está cometendo um grande erro só porque você não entende tudo que estamos fazendo, ou porque não é feito desta forma em sua igreja. E se você for para casa com uma atitude crítica e de julgamento, porque no minuto em que você se ofende, você não pode crescer. E você não pode aprender o que Deus quer que você aprenda. Satanás quer que fiquemos ofendidos. Então essa é uma das coisas que o fogo de Deus precisa queimar em nossas vidas. Deixe-me contar algo. Eu sou batizada no Espírito Santo. E eu acredito nos dons do Espírito. E eu acredito em tudo o que a Bíblia tem a nos dizer. Eu não vou mudar de ideia. Eu não estou envergonhada com isso. Mas você não precisa ser exatamente como eu para eu amar você. Eu vou amar você de qualquer maneira. Mesmo se você não me amar, eu vou amar você. Sabe por que eu posso lhe dizer isso? Porque eu não fui batizada só no Espírito Santo, eu também tenho batismo de fogo. Eu não sabia que ia ter isso. Eu penso que nós pensamos, oh sim, eu quero ser cheia com o Espírito Santo de Deus. Sim. Por qualquer razão, alguns de vocês nem sabem o que eu estou falando. Falaremos disso amanhã novamente. Você pensa, espera um minuto, batismo no Espírito Santo, fui batizado na água, isso conta? O que ele está falando? E veja, esse é o problema, nós nem sequer sabemos na metade do tempo que a Bíblia tem a dizer, porque algumas das nossas denominações, elas não nos abrem para essas coisas, então nós somos apenas, tipo assim, bem... Ou se é triste, mas eu me lembro de que quando eu fui cheia com o Espírito Santo, me pedindo para deixar a igreja, você sabe o que eles disseram? Isso é patético. Eles disseram, não podemos negar que o que você está dizendo e aconteceu com você está na Bíblia, mas não é parte da nossa doutrina. Que é a coisa mais absolutamente triste que eu já ouvi. Eu vou te dizer o que é melhor ir com Deus e não com a doutrina. Amém? Bem, eu estou levando muito tempo na minha abertura, então eu não sei. Você pode ter que obter a parte 2 amanhã. Eu vou te dizer, depois que eu fui batizado no Espírito Santo, passaram-se umas 3 ou 4 semanas e o fogo de Deus me atingiu. Bem, o que você quer dizer com isso? Bem, quero dizer, Deus começou a intrometer na minha vida, sabe? Quero dizer, não eram coisas que eu queria que ele entrasse, mas eu não conseguia mantê-lo fora. E deixe-me lhe dizer, se você quer ir até o fim com Deus, e eu vou perguntar isso hoje, será que tem alguém aqui hoje que quer ir até o fim com Deus? Ou você quer ficar na estúpida cerca? É hora de sair desta cerca e decidir onde você quer estar. Não precisamos sussurrar quando nós falamos de Deus. Agora, não precisamos sair no mundo e agir como idiotas, mas não precisamos agir como se estivéssemos envergonhados desse Deus que servimos. Está na hora de brilhar.
E sabe, alguns de vocês... O que eu estou dizendo hoje está te despedaçando, porque você sabe que vai existir algumas grandes decisões. Deixe-me dizer algo. Há tantas vidas desleixadas no corpo de Cristo. Ok, vamos dizer que não é nenhum de vocês, mas talvez seja alguém assistindo pela TV. Mas é verdade. E nós não devemos ser assim. Nós precisamos querer ser como Cristo em cada área de nossas vidas. E ser atestado pelo fogo e se tornar verdadeiramente rico. Compre roupas brancas para se vestir e para que não se veja a vergonha da sua nudez, e compre colírio para ungir seus olhos para que você possa ver. Se você notar no verso 18, ele diz: eu aconselho você a comprar essas coisas de mim. Como nós compramos estas coisas? Não é com dinheiro? Mas colocando a sua vontade no altar e dizendo: Deus, a sua vontade seja feita e não a minha. Eu dou a minha vida no altar e quero o que você quer, mesmo que eu não goste. Ou se eu digo a Deus o tempo todo: faça o que você quiser na minha vida, se for necessário, me amarre ao altar. Mas, por favor, não me deixe até que você termine de fazer o que quer fazer em mim, porque eu não quero ser nada além do que você quer que eu seja. E o verso 19: aqueles que eu amo carinhosamente, eternamente, falo de suas culpas. E eu convenço, eu condeno, eu repreendo e eu castigo, disciplino e eu instruo. Agora veja isso. Então seja entusiasmado. Entusiasmado. Você vai sair e dizer: eu ouvi hoje a melhor mensagem que eu já ouvi em toda a minha vida, gente. Sobre sair de cima da cerca e convidar o fogo de Deus para a minha vida. Então seja entusiasmado e sinceramente diligente e se arrependa, mudando a sua mente. Sabe, você sabe o que a salvação realmente é? Você não apenas diz: eu quero Jesus. Nós transformamos as chamadas ao altar em algo diferente do que deveria ser. E sendo honesta com vocês, eu nem vejo o chamado no altar na Bíblia. E quero dizer, estamos realmente tentando levar as pessoas a uma decisão. Mas a Bíblia diz: se você acredita em seu coração e confessa com a sua boca que Jesus é Senhor e que Ele ressuscitou dos mortos, então você será salvo. Mas deixe-me lhe dizer algo: arrependimento significa que você muda de ideia sobre como você vai viver. Você muda de mente e vai a uma direção totalmente diferente. E então quero um pouco de arrependimento neste lugar hoje. E aqueles assistindo pela TV, você pode encontrar o seu altar. Talvez você precise se curvar onde você está em casa agora. Vamos chegar a um ponto em que dizemos: Deus, que seja feita a sua vontade na minha vida. Não a minha, mas a sua vontade seja feita. Seja entusiasmado. Assim eu posso ir ao próximo ponto? Segunda Timóteo 3, de 1 a 5. Mas entenda que nos últimos dias virão e se estabelecerão tempos perigosos de grande estresse e dificuldades. Difíceis de lidar e suportar. Grande estresse. De grande estresse. Deixe-me dizer que nós vivemos em tempos de estresse. Os tempos que são difíceis e duros de suportar. E nós não podemos usar isso como uma desculpa para sermos ímpios. Porque as pessoas serão amantes de si mesmas e totalmente egocêntricas, amantes do dinheiro, despertadas por um desejo desmedido, ganancioso de riquezas, orgulhosas e arrogantes, insolentes, desdenhosas. Quero dizer, esta lista é horrível. Verso 3, eles não terão afeição natural humana, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, instigadores, acusadores, descontrolados e ferozes, inimigos do bem. E sabe, nós estamos pensando: cara, o mundo é uma bagunça. Sim, Joyce, é assim que o mundo é. O mundo está uma bagunça. Verso 4. Serão traidores, precipitados, imprudentes, cheios de egoísmo. Serão amantes de prazeres sensuais e de divertimentos vãos mais do que amantes de Deus. Verso 5. Porque embora eles tenham uma forma de religião, será que está falando sobre alguns cristãos?
Porque embora tenham uma forma de religião, eles negam e rejeitam e também são estranhos ao poder dela. A sua conduta desmente a genuinidade daquilo que eles professam. Em outras palavras, ir à igreja no domingo e agir como todo mundo na segunda-feira. Eu fiz isso por anos e anos e anos. Eu te digo que eu poderia ser tão espiritual em torno dos meus amigos cristãos. Louvado seja o Senhor, obrigada Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós trazemos sacrifícios de louvor. Mas eu lhe digo que eu não estava sacrificando em casa. Deixa-me te contar algo. Se houvesse 2 pedaços de carne no prato, eu pegava o melhor e deixava o pior para o Dave. Vamos lá. Cristãos egoístas e egocêntricos. Não haja como se você nunca tivesse feito isso. Não haja assim. Escondendo o último pedaço de bolo para você mesma. E então depois dizendo às pessoas que você não come sobremesa. Cristãos mentirosos. Ok, aqui está o que acontece. Nós deveríamos ser luzes. Mas se eu tiver sujeira em toda a minha lâmpada... Agora veja, eu tenho uma luz em mim. Eu nasci de novo. Mas isso não está ajudando ninguém, porque eu estou cheio de todo esse lixo das pessoas do mundo com as quais eu saio o tempo todo. Isso não ajuda ninguém, nem afeta ninguém. E mesmo se eu aumentar isso o quanto eu puder conseguir... Cara, eu não vou à igreja só uma vez por semana, agora eu vou 2 vezes, eu canto no coral, eu sou anfitriã, eu cumprimento na porta. Olha pra mim, sou cristã. Eu tenho um adesivo e um par de brincos de cruz e todos os livros da Joyce. E então, e daí? Eu vou me esforçar muito. Mas o que acontece se você convidar o fogo de Deus para a sua vida? Sabe, você começa com um pouco mais de fogo, um pouco mais de luz, um pouco mais de fogo, um pouco mais de luz, um pouco mais de fogo, um pouquinho mais de luz. Oh meu Deus, eu acho que eu não consigo aguentar mais. Um pouco mais de fogo, um pouco mais de luz, um pouco mais de fogo, um pouco mais de luz, um pouco mais de fogo, um pouco mais de luz. Uau, de repente eu estou afetando as pessoas e a vida das pessoas ao meu redor está mudando. Amém? Ok, agora deixa-me dizer uma coisa. Jesus está voltando. E quer saber? Eu tomei uma decisão e eu conversei com Deus sobre isso. E eu estou fazendo o compromisso de começar a falar mais sobre a sua vida e minhas pregações. Não estou dizendo que eu vou começar a pregar sobre os tempos finais o tempo todo, mas eu vou continuar lembrando as pessoas de que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você sabe que eles falavam sobre este assunto o tempo todo no Novo Testamento? Paulo falava disso o tempo todo. Pedro falava disso o tempo todo. E a Bíblia está cheia disso. Em 1 Tessalonicenses, cada pequeno livro fala sobre Jesus está voltando em breve. Todos eles não viviam sentados na cerca, mas eles viviam em alerta total, em guarda e prontos, fazendo o melhor que eles podiam para servir a Deus com todo o seu coração, porque seus pregadores lhe diziam constantemente: o nosso Jesus está voltando, em breve Jesus voltará. Deixe-me lhe fazer uma pergunta: o que mudaria em sua vida se você soubesse com certeza que Jesus estaria de volta em 3 dias? Eu me fiz esta pergunta na semana passada. E havia apenas uma coisa que eu pensei que precisava mudar. E sabe de uma coisa? Eu não estou dizendo isso para impressioná-lo. Eu estou dizendo isso porque
Eu tive o fogo de Deus em minha vida e deixe-me dizer uma coisa, isso não é fácil, mas com certeza vale a pena. Eu tive que afastar de muitas coisas e passar muito tempo da minha vida sozinha e ainda ser julgada e criticada e... Oh, meu Deus, nem quero saber tudo o que eu passei tentando tentando aprender a ser uma esposa submissa. Eu pensei que isso me mataria. Absolutamente, totalmente, completamente, me aniquilaria, me destruiria para sempre. E você já ouviu minhas histórias, você me ouviu pregar, como eu deitei no chão um dia no meu escritório e segurei nas pernas da minha mesa, porque Deus estava me dizendo que eu precisava me submeter a Deus sobre algo e eu estava... Sim, eu fiz isso. Eu disse, Deus, por favor, ajuda-me a fazer a sua vontade e não fugir de você. Deixe-me te contar algo, é melhor você ser radical. Sabe por quê? Você ficará tão feliz se você tirar a sua mente de si mesmo e ficar totalmente focado em Jesus. Você vai ficar tão feliz se você tirar a sua mente de si mesmo e então passar os seus dias pensando sobre o que você pode fazer para ajudar uma outra pessoa. Saia por este mundo e brilhe. Você diz, eu não sei para o que eu sou chamada. Você é chamado para brilhar? Veja, eu estou preocupada que se não tomarmos a decisão, as coisas vão acabar escapando de nós. É por isso que Paulo ensinava as pessoas o tempo todo, vigiem, sejam vigilantes, não se enganem. Ele voltará como um ladrão durante a noite, no momento em que as pessoas estão ocupadas em seus negócios, confortáveis, e você está fazendo sua mídia social, está fazendo selfies, e você põe hashtag em tudo, sabe? E olhando o Facebook, e olhando, eu não sei o que mais, sabe? Eu não consigo acompanhar tudo isso, mas... Sabe, as pessoas estão tão envolvidas nisso hoje, e é uma grande ferramenta de comunicação, mas vamos usá-la pelo que é, e não deixá-la controlar nossas vidas, nos levando para longe das coisas que devíamos estar fazendo. Marcos 13, verso 31. O céu e a terra perecerão e passarão, mas as minhas palavras não perecerão e nem passarão. Todas as coisas vão acabar um dia, menos isso. E não virá na forma deste livro, ele irá voltar, montado num cavalo branco, com fogo em seus olhos e o manto mergulhado em sangue, escrito fiel e verdadeiro, está na palavra de Deus. Amém? O céu e a terra perecerão, mas as minhas palavras nunca irão passar. Vou te contar outra missão em que eu estou. Eu não tenho intenção de calar a minha boca. Nós vamos honrar a palavra de Deus, respeitar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus, ficarmos fortes para a palavra de Deus. E rapaz, eu te digo o quê? Quando eu terminar aqui hoje, em Apocalipse, onde a Bíblia diz o que vai acontecer com qualquer um que tentar adicionar ao livro ou tirar dele. Cara, é melhor ter cuidado, porque estamos vivendo nos dias em que isso está prestes a acontecer. E você não pode começar a tirar coisas da palavra ou adicionar coisas à palavra de Deus. Isso é importante para Deus. Marcos 13, verso 31. Verso 32. Mas daquele dia e hora nenhuma só pessoa sabe, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Então realmente não perca seu tempo lendo coisas que ele diz quando o mundo vai acabar. Eles não sabem. Você sabe por que Deus não vai nos dizer quando? Porque Ele quer que vivamos prontos. Ele quer que fiquemos prontos o tempo todo. Nós devemos estar prontos todos os dias e não pensar, eu estou feliz porque Ele vai voltar no final do mês e agora eu tenho muitos dias para que eu possa me preparar. Vamos estar prontos. Vivemos prontos. Vigiem e orem constantemente. Vigiem e orem, porque vocês não sabem quando chegará o tempo. É como aquele homem que sai em viagem e quando sai de casa põe os seus servos no comando, os quais somos nós, cada um com a sua tarefa particular, e ele dá ordens àquele que guarda para estar constantemente alerta e vigilante. Cada um de nós tem uma missão de Deus.
Cada um de nós tem uma missão de Deus. Algumas são mais atribuições vocais, algumas são mais atribuições de plataforma, mas muitas atribuições são pequenas coisas que ninguém, exceto você e Deus, sabe o que está fazendo, mas o que você está fazendo é tão importante quanto o que outra pessoa está fazendo. E todos nós precisamos fazê-lo com alegria. Não se comprometa, desça da cerca, brilhe por Jesus e então disponha-se a fazer a vontade de Deus.